Bom dia, oitavo ano. Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu estou bem, tudo certo por aqui, tudo na, na santa paz. E hoje nós vamos começar a falar sobre os fatores climáticos. E olha o que eu percebi. Eu percebi que eu mosquei por muito tempo, hein, nessas aulas online, porque a gente poderia usar o Google Earth, assim que fala, né? Google Earth para explicar sobre assuntos relacionados à Terra, né? Inclusive até estações do ano. Só que já foi. Ainda bem que eu descobri a tempo, que eu lembrei a tempo que dá para usar o Google Earth para isso. Dá para usar também sobre o Google Earth para explicar os fatores climáticos também, né? Inclusive latitude e altitude. Então eu tenho o Google Earth Pro aqui no meu computador. Ele é grátis, ele só é Pro porque ele tem mais precisão em algumas coisas. Eu estava usando isso nas minhas pesquisas quando eu pensei, na verdade, tentei, né, fazer um projeto de mestrado, acabou não dando tão certo assim. Se eu fizer um mestrado, provavelmente eu vou fazer aí no decorrer da minha vida, não vai ser esse mesmo projeto, né? Mas foi bom porque eu descobri como usar, né, esse programa e eu tenho aqui no computador. Dá para usar acessar pela internet também, tá? O Google Earth dá para você acessar pela internet, mas eu acho que ele fica mais assim, ele desliza melhor, ele não trava tanto quando você tem o programa em si. Nossa, tem um cabelinho aqui que não para, olha só. Parou. Pronto. Vamos lá então, ó. Vou ficar pequenininho. Trrr. Não, esse não ficou bom, peraí. Trrr, trrr. Aí, agora sim. Ah, o som saiu melhor. Olha que bonito, nós temos o planeta Terra, olha só. Então, eu coloquei essa grade aqui justamente, né, porque a gente vai estudar latitude e longitude. Lembrando que a Terra ela fica um pouquinho, né, ela tem um certo grau de inclinação aqui, né, se eu não me engano, acho que são 6 graus. Corrijam-me se eu estiver errado, acho que, se eu não me engano, são 6 graus. E esse grau de inclinação, então, faz com que a Terra ela tenha as estações do ano, né? Como a gente viu. Por exemplo, se estiver desse jeito, se o Sol estiver aqui desse lado, aqui vai ser verão, o hemisfério sul, né? Debaixo da linha do Equador, que nós vemos aqui, hemisfério sul, e inverno no hemisfério norte. Verão no hemisfério sul, inverno no hemisfério norte. Olha o Brasilzão aqui, ó. Agora, se o Sol estiver vindo desse lado aqui, vai ser ao contrário. Verão no hemisfério norte. Espera aí que ele perdeu sua angulação. Ó. Verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul, porque o hemisfério sul fica mais escondidinho do Sol, né? E as noites também ficam mais longas. Mas não é isso que a gente quer ver. Eu vou deixar o norte bem no norte mesmo certinho, a Terra sem esse grau de inclinação, tá? Porque a gente vai estudar latitude e altitude e também longitude, por que não? Né? Já que está falando de latitude, por que não falar de longitude? Bom, a latitude, pessoal. Olha, tem as coisas aqui marcadas dos meus macros. Olha que engraçado. Então, aqui na Amazônia, temos aqui em Pindorama, Seringal, enfim. Deixa eu tirar, desmarcar tudo isso. Pronto. Ó, vocês percebem que aqui, né, tem uma linha com um S, e quanto mais para baixo esse número aumenta, né, ó, 13 graus, 15, 17, 19, 21, 23, 25, conforme a gente vai indo para o polo sul, né, maior vai ser esse número, até ele chegar nos 90 graus, né, que é onde tudo se reúne. Todos os pontos se reúnem em um só. Bom, olha que legal.
Vou me divertir nessa aula. Então, o que isso significa? Significa que deixa eu tentar explicar de uma maneira mais coerente. Tá, dei uma travadinha aqui, mas agora tá tudo certo. Eu travei, no caso, né? Bom, como que funciona, então? Aqui está a linha do Equador, correto? A linha do Equador, então, representa o meio, a meiuca, o meio do planeta Terra, né? É uma linha imaginária, obviamente ela não existe, então ela corta o meio do planeta Terra em norte e sul, né? Depois a gente fala da longitude, mas primeiro a gente só vai se preocupar com essa linha aqui, que é a linha do Equador. Bom, percebe-se que a partir dessa linha do Equador, acima dela, né? Acima dela, nós temos N. N de norte. Tá? N de norte. Então, acima da linha do Equador, então, nós temos o hemisfério norte. Né? Todo o hemisfério norte. Até chegar lá no Polo Norte. Né? No hemisfério norte, até chegar aqui, que é o Polo Norte. Ok. Enquanto que, abaixo dessa linha do Equador, a gente tem S. S de sul. Né? Então, abaixo da linha do Equador, sul. Hemisfério sul até chegar do mesmo jeito, até chegar no Polo Sul. Tá. Vocês percebem que tem esses graus aqui, né? Não é? Nós temos, então, um minutinho, aqui. Nós temos, então, os graus, né, que vão de 0 e alguns segundos, aqui a gente conta como minutos, tá? 0 graus e 15 minutos, 0 grau, 1 grau e 15 minutos, 1 grau e 45 minutos. Então, nós temos os graus para sul, e quanto mais próximo do Polo Sul, mais esses graus aumentam, e também para o norte, quanto mais próximo, olha só, nessa linha aqui, quanto mais para o norte a gente for, mais maior, né, mais maior não, né, por favor, maior vai ser esse número aqui de graus. Então, aqui, por exemplo, perto do próximo do Trópico de Câncer, então, nós temos a latitude norte de 23 graus e 45 minutos, tá bom? Vai até 90 graus, chega até os 90 graus aqui no Polo Norte, tá bom? N89 aqui seria 90, tá? E também, no caso do hemisfério sul, esses graus, eles passam de 0 aqui no Equador até 90 graus aqui no Polo Sul. Aqui, S89 e aqui nesse último ponto aqui, 90 graus. Maravilha. Vamos parar de mexer aqui, senão vocês vão ficar tontos, vão acabar vomitando. Ó, seguinte, então. Essas são as latitudes, né? Como que você vai lembrar o que é latitude? Né? Vamos lembrar, eu acho que eu falei isso no oitavo A, não sei se eu falei nos dois, no oitavo A e no oitavo B, mas... Oi de novo. Essa câmera tem esse negócio de ficar embaçada. Mas que coisa, peraí. Aí, não sei. Não sei. Peraí, vou cortar e aí eu volto quando ela tiver... Ah, agora foi. É só eu aproximar o dedo assim, ó. E aí volta e ela acaba se ajustando. Então, deu certo. Bom, como que você vai lembrar? Seguinte forma. Deixa eu ficar pequenininho de novo. Ó, vocês percebem, então, que a latitude, né, ela está representada por essas linhas horizontais. E conforme essas linhas horizontais vão subindo, 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 maior vai ser a latitude, né? Ó, essas linhas horizontais vão subindo, 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 vão ficando maiores, né? O número vai ficando maior. Então, não sei se isso vai ajudar vocês, né? Mas é assim. O cachorro late, né? Latitude, late. Au, au. Quando ele abre a boquinha,
a maxila e a mandíbula deles aumenta, né? Ou seja, ele vai cada vez mais para cima, de baixo vai vai mais para baixo, de cima vai mais para cima, né? Ou seja, a latitude ela aumenta, ela aumenta conforme vai se afastando da linha do Equador e se aproximando dos polos. Essa é a latitude. Au. Não sei se vai ajudar vocês, mas isso me ajudou quando eu tinha um professor de geografia, saudoso Lázaro. Não, saudoso não, porque não morreu, né? Mas tem saudades dele, porque eu não tenho mais aula com ele, né? Então, professor de geografia Lázaro, cara sensacional, saudades. Ó, seguinte, agora nós temos, né, a longitude. O que seria a longitude, então? A longitude são, né, na verdade, essas linhas verticais, enquanto que a latitude representa a parte, né, as porções norte e sul do planeta, como nós vemos aqui, essas linhas horizontais, né? As verticais, então, representam leste e oeste. Leste e oeste. Então, quando você está olhando um planeta Terra, um globo terrestre como esse daqui, seja ele físico ou seja esse daí mesmo, né? Como que vai ser? Você vai... quanto mais para a... Deixa eu colocar aqui em outro continente, né? Ó, Europa, África e tudo mais. Quanto mais para a... Caramba, ele fica indo para o lado. Quanto mais para o lado direito você for, mais para leste você vai, tá? Enquanto que, quanto mais para a esquerda você for, mais para oeste. Então, leste para a direita, oeste para a esquerda, quando você está olhando o globo terrestre de frente, como a gente está fazendo agora, tá? Então, tá vendo essa linha amarelada aqui, ó, mais aparente, essa linha vertical mais destacada em relação às outras, né? As outras estão meio cinza, branquinho, bem fininhas, essa tá amarelona, bem grossa. Então, o que acontece? Foi eleito há muitos séculos atrás um meridiano, que nada mais é do que uma linha vertical, tá? Meridiano é uma linha vertical. Foi eleito um meridiano para representar o ponto de partida, né? Como posso dizer, a linha referencial, né, da parte leste, né, que divide o leste com o oeste. Então, ela divide os dois lados. Poderia ser qualquer uma delas. Poderia ser, por exemplo, essa linha aqui que passa no Brasil, né? Poderia ter sido ela. Poderia ser, sei lá, essa daqui que passa no Japão, né? Poderia ser também. Tanto faz, tá? Poderia ser qualquer uma delas. Só que naquela época decidiram, né, como a Inglaterra era uma grande potência, né, por muito tempo ela foi uma potência colonialista e tudo mais, né, resolveram então eleger o meridiano de Greenwich. Greenwich é uma... Agora onde fica eu não sei, espera aí que tá renderizando aqui. Mas, não vou aproximar tanto não. O meridiano de Greenwich é um meridiano que passa exatamente em uma cidade chamada Greenwich, né? Se não me engano, aparece em um dos filmes dos Vingadores, eu acho que passa no filme do Thor, coisa assim. A cidade de Greenwich e o marco do meridiano de Greenwich, tá? Poderia ser qualquer um deles, mas eles elegeram esse daqui. Então, a partir do meridiano de Greenwich, para a esquerda, nós temos oeste, que está em W, porque se escreve west em inglês, né, com W. E para o lado direito, leste, que está com a letra E, porque em inglês se fala east. Tá? Eu vou escrever isso depois na lousa para vocês, tá bom? Então, basicamente, é isso em relação à latitude e
longitude. Espero que eu tenha sido claro. Bom, pessoal, então a gente vai ver agora, né, como que a latitude e a longitude, né, influenciam no clima de uma região, tá? Bom, basicamente, a longitude eu coloquei aqui de noite, que eu acho que vai ficar interessante para a gente falar sobre o fator latitude, né? Mas eu vou tirar por enquanto. Mas já eu ponho, calma que já eu ponho. Pronto. Ó, a latitude, né? Ela é a principal influenciadora e influencer do clima de uma região, tá? Em relação à longitude, eu digo, né? Porque é o seguinte, em regiões de latitude muito baixa, seja ela norte ou seja sul, quanto mais próximo do zero, né? Ou seja, mais próximo da linha do equador, não importa se o Sol está vindo desse lado, né? Ou se o Sol está vindo desse, vocês percebem que a linha do equador... descobri como fazer isso com o mouse, legal. A linha do equador ela vai estar sempre muito próxima da região em que tem mais incidência solar, né? Então, vamos supor, aqui no hemisfério, aqui na Amazônia, né? Aqui na Amazônia. Vamos supor que no hemisfério sul é verão. Beleza. O Equador ele vai receber bastante incidência solar do mesmo jeito. Ó. Ainda vai receber muita incidência solar. Né? O Sol vai bater bastante aqui. Né? Enquanto que, vamos supor, aqui no hemisfério sul seja inverno. Então, aqui, né, o Sol, ó, nessa parte aqui, onde está meu mouse, o Sol ele bate mais aqui nessa área. Aqui. Mesmo assim, no Equador, essa incidência ainda vai ser muito grande. Né? Não importa se seja verão no sul ou inverno. Verão no sul e inverno no norte, ou verão no norte e inverno no sul. O Equador ele vai estar muito próximo do farolete, né, dos raios solares vindo diretamente. Né? Enquanto for equinócio, né, que é o meio termo entre os solstícios, né, ou seja, se for primavera ou outono, aí sim que o Sol ele vai bater realmente diretamente na linha do Equador. Beleza? Então, quanto mais... Eu falei tudo isso para dizer o seguinte... Deixa eu beber água. Podia cortar, mas não vou não. A linha do Equador... A linha do Equador, ó. Eu expliquei tudo isso sobre a linha do Equador por causa do seguinte. Que quanto mais próximo dessa linha, então, geralmente mais quente é a região. E muitas vezes, geralmente, essa região é úmida. Ó. Percebam que aqui nós temos, está vendo que está verde escuro? Porque temos a Amazônia aqui, né? Pois bem, aqui, nessa linha aqui, né? Se nós seguirmos aqui, por exemplo, para a África, nós vemos que aqui também tem um verde escurão, né? Que é uma floresta tropical. Aqui que a gente encontra, vamos ver que eu não sou muito bom em países africanos. República Democrática do Congo, né? Nós temos uma grande floresta equatorial aqui, né? Ó, uma floresta tropical. Aqui também, ó, na Indonésia, aqui também nas ilhas, né? Nessas ilhas do Pacífico aqui, ó, do Sudeste Asiático, né? Nós encontramos também florestas tropicais. Então, próxima à linha do Equador aqui nós encontramos áreas tropicais, né, com florestas muito densas, né? Olha que interessante, super interessante, eu acho. Enquanto que, conforme a gente sobe, nós sabemos que em áreas extremas, como por exemplo nos polos, a incidência solar fica muito prejudicada, né? Ou seja, não se a luz do Sol, a luz e o calor do Sol, né? Não chega muito diretamente aqui, chega meio que perpendicular, né? Isso significa que nessas regiões aqui próximas aos polos, né, vai ser muito mais frio, né? A gente consegue perceber aqui tanto que tem um acúmulo de gelo muito grande
E no inverno, toda essa região aqui ela está totalmente congelada, né? No Polo Sul aqui nós vemos também. E olha só que interessante também quanto à latitude. Então, quanto mais próximo dos 90 graus, mais próximo dos polos, né? Aqui, ó, sul 90, mais próximo dos polos. Portanto, mais frio vai ser a região, tá? Nós temos aqui a Groenlândia, nós temos o norte do Canadá, nós temos aqui... Espera aí. Aí. Nós temos aqui o norte da Rússia, né? Os países escandinavos aqui também, que passa por esse círculo polar ártico, né? Noruega, Finlândia, Suécia e por aí vai, tá bom? Bom, outra coisa interessante que eu ia falar para vocês é que, percebam o seguinte, dá para ver muito na África, né? No continente africano, Oriente Médio e tudo mais. Aqui é o continente africano. Aqui nós temos a região que nós chamamos de Oriente Médio, né? Essa região aqui. Aqui nós temos a Turquia e tudo mais. Vocês percebem que nas regiões próximas... Estava acabando a bateria aqui. Nas regiões próximas dos trópicos, ó, Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio, né? Não confundam, não estou dizendo que é uma região tropical. Na verdade, a região tropical ela fica entre os trópicos. Eu estou falando as regiões na qual passam os trópicos, né? O que vocês percebem? O que vocês percebem? Vocês percebem, eu percebo também, que nessas regiões aí tem muito deserto, né? Os desertos estão presentes nessas regiões. Interessante, né? Aqui, nessa região aqui mais ao norte, aqui ao sul, nem tanto, mas a gente vê que é uma região tanto quanto desértica, né? Por exemplo, na Namíbia, né? E mais para cá, chegando aqui na Oceania, nós temos a Austrália, que é uma região, né? Que é um país que é muito próspero nessas regiões aqui próximas do oceano, porque aqui chove um pouquinho mais por conta da umidade do oceano. Mas aqui na meiuca, aqui nesse meio do país, realmente é um grande deserto, tá? Aqui no meio da Austrália é um grande deserto. Então, nós temos aqui esses desertos no Trópico de Capricórnio, né? Aqui na Austrália, né? No sul da África. Nós temos também no hemisfério norte aqui o deserto do Saara, né? O deserto da Líbia, aqui em cima do Saara, o Oriente Médio. Aqui em cima nós temos as regiões desérticas aí dos Estados Unidos e do México, nessa região, né? E algo interessante que eu quero que vocês reflitam sobre isso, né? A gente até viu um vídeo do Castanhari que fala disso. Interessante que aqui tem os desertos, né? Os grandes desertos aqui na África, tem aqui na Austrália e tudo mais, beleza. Aí chega aqui no Brasil, ó, seguindo o Trópico de Capricórnio, chega aqui no Brasil, cadê o deserto? Uai, tem o Trópico de Capricórnio, cadê o deserto? Onde que passa o Trópico de Capricórnio? Até no nosso estado aqui, estado de São Paulo, ó, Catanduva está aqui, né? Estado de São Paulo, Catanduva está aqui. Então, onde que foi parar esse deserto? Por que não existe deserto? Ah, garoto, porque existe um negócio que eu vou mostrar para vocês. Vou tirar essa grade aqui só para não atrapalhar. E eu vou mostrar, aí vocês já devem ter ouvido falar, mas eu vou mostrar a importância da Amazônia, até mesmo para a gente que mora longe dela. Interessantíssimo isso. Percebam que aqui está a Amazônia. O que acontece? Aqui é muito úmido por conta da vegetação, por causa do processo de sudação das plantas e tudo mais. E esse processo faz com que haja que exista, né, os rios aéreos. O que são rios aéreos? São vapores, massas de vapor de água gigantescas que viajam por muitos lugares.
o que acontece? A tendência, por conta dos ventos que vem para cá, né, que vem para a Amazônia, é toda essa umidade ir para o oceano. Só que ela bate numa regiãozinha aqui, ó, tá vendo? Essa regiãozinha comprida aqui da América do Sul. Pois bem, essa região aqui da América do Sul é nada mais, nada menos do que a Cordilheira dos Andes, que são várias montanhas muito altas, tá? Ou seja, essa umidade ela bate na cordilheira, que é como se fosse um paredão, bate na cordilheira e volta. E ela faz esse movimento que eu vou fazer com o mouse, ó. Ela chega, passa aqui, bate e volta. E vem para onde? Aqui, ó, centro-oeste e sudeste do Brasil. Passa, inclusive, para o Uruguai, Paraguai, região da Argentina. Tanto que esse quadrado aqui, ó, é chamado de quadrilátero afortunado, ou seja, quadrilátero sortudo, né? Porque aqui era para ser um deserto, assim como é aqui, ó, no deserto do Atacama, assim como é aqui na Austrália, né? Assim como é aqui na Austrália. Então, não é justamente porque a Amazônia não deixa, não permite. Ela produz umidade, essa umidade, em vez de ir para o Oceano Pacífico, ela bate aqui na Cordilheira dos Andes e vem para cá. Nossa, fantástico. Essa aula está sensacional. Eu estou curtindo pra caramba essa aula. Está muito boa mesmo. Certo? Então, essa é a importância aí da latitude no clima. Já a longitude, pessoal, estou dando umas travadas, olha. Bom, vou começar de novo. Já a longitude, ela não tem uma função assim tão importante quanto a latitude no clima, tá? Ela vai ter uma função aí, na verdade, a diferença de leste para oeste, né? Vai mostrar variação regional, né? Às vezes até cultural, mas não muito climática. Tanto que eu falei para vocês, né? Regiões de longitude parecidas, como por exemplo, latitude, lembra? São as linhas horizontais, né? E, desculpa, latitude são as linhas horizontais, né? A gente vê pelas camadas de linhas horizontais, né? Enquanto que a longitude, pessoal, que são as verticais, né? Qual que vai ser a diferença? Praticamente nenhuma. Se a gente pegar uma longitude diferente, por exemplo, essa linha aqui, né, do Brasil, que pega aqui, ou melhor, essa linha aqui, ó. Ó, a linha D. Ih, não vai renderizar. Tudo bem, vamos ficar longe então. Vamos pegar essa linha aqui, né, W49, que passa perto aqui de Catanduva, né, W49, beleza. Agora vamos pegar essa... Não, aqui não, porque a gente é do quadrilátero afortunado, né? Então não tem como. Vamos pegar... vamos pegar aqui daqui da Amazônia, que é melhor. Que aí vai dar certo. Por exemplo, W57, beleza. É a longitude aí oeste 57 graus, né? 57 graus oeste, beleza. Agora vamos pegar essa região aqui. Pode ser essa, por exemplo, ó. 21 graus leste ou 23 graus leste, não importa. Vocês percebem que a região aqui também é composta por uma vegetação densa, né? Uma vegetação tropical densa. O que influenciou dessa vegetação tropical estar aqui ser muito parecida com a do Brasil, com a Amazônia, por exemplo, foi a latitude, não a longitude, né? Bem como essas florestas tropicais daqui, né? Daqui da Indonésia, das Filipinas e tudo mais. Então, gente, a gente pode falar até sobre organismos invasores em relação a isso, né? Os organismos invasores, geralmente, eles vêm de outros continentes e vêm de regiões muito parecidas com a região que ele está invadindo, entre aspas, né? Podemos dar como exemplo aí o caramujo africano, né? Que é um problema ainda muito sério em relação
em relação ao meio ambiente aqui no Brasil, inclusive na nossa região. Então, gente, ainda sobre o caramujo africano, né? É, ele veio, como diz o nome, né? Ele veio da África e ele veio de uma região muito parecida com a nossa, né? Muito parecida com a nossa região daqui, né? Que é praticamente do Brasil, né? Toda a região centro-oeste e sudeste do Brasil, que não é muito úmido, mas também não é muito seco. A maior parte da umidade aí também é em decorrência, né, da floresta amazônica. E o que aconteceu? Eles trouxeram daqui da África, né, algumas pessoas muito espertas, né, alguns comerciantes aí, quem queria fazer negócio com esses caramujos, eles trouxeram para cá, da África para o Brasil, porque aqui, apesar de não ser igual à França, né, a França está aqui, apesar de não ser igual à França, que tem um consumo muito grande aí de caramujos, né, de escargots, aqui no Brasil, assim, é mais a high society, né, e também, mesmo assim, quem tem, né, quem é da a população mais afortunada, né, mais, mais rica, vamos dizer assim, do Brasil, mesmo eles, né, mesmo a maioria, não se alimenta de escargot, né, não tem costume de se alimentar de escargot. O escargot, então, é um caramujinho. Deixa eu procurar uma foto para vocês para mostrar. Esse é o escargot quando ele está vivo, né? Olha só que bonitinho, caracolzinho. E aí, você encararia? Desse jeito não, né? Mas olha só que apetitoso que ele é. Preparado. Aí sim fica gostoso, hein? Ou não? Vocês acham que não? Então, nunca experimentei, tá? Não sei como é que é, nunca experimentei. E eu acho que isso acontece aí com muitos brasileiros também, né? Não é costume nosso, né, se alimentar desse escargot. Então, o que aconteceu? Quando ele saiu da África e veio para cá, para o Brasil, deixa eu ficar grandão aqui, ó. Oi, tudo bom? Então, quando ele foi trazido da África e veio para cá para servir de alimento para a gente, né, para nós brasileirinhos, ele não ficou muito famoso, não deu muito certo. Então, o que as pessoas fizeram? Não deu certo, né, o negócio lá de trazer esse bicho da África para cá não deu muito certo, não vamos ganhar dinheiro com isso, o que a gente vai fazer então? A gente vai matar todos eles, então, para evitar que causem danos ambientais? Não, né? Coitados deles, né? O que eles fizeram, então? Eles simplesmente jogaram na natureza. Tá? Mesmo que, como eles são muito resistentes, mesmo que eles tivessem jogado no lixo, eles iam sobreviver do mesmo jeito, iam sobreviver da mesma forma, ia se reproduzir. O que aconteceu? Eles se deram muito bem aqui no Brasil, sem predadores naturais. O que aconteceu então? Eles foram se alimentando de outros recursos daqui, que também eram muito parecidos que eles encontravam lá na África, né? E, sem predadores naturais, a população foi aumentando cada vez mais. E agora, né, como as pessoas já sabem que ele é um pouco perigoso, pode até causar algumas doenças, né, também, começou a ter um extermínio de caramujos africanos aqui no Brasil. Eles não têm culpa de nada, né, mas infelizmente causaram danos ambientais muito grandes ao serem introduzidos para cá, né? E tudo porque a princípio, ele serviria de alimento, né, de iguaria culinária aqui no Brasil. Pois é, mas não rolou. Então, mais um fator aí importante e dominante na mudança na variação aí de temperatura, de fatores climáticos no planeta inteiro é a altitude. Como que a altitude vai influenciar nisso, né? Bom, da seguinte forma. Deixa eu ficar... Isso. Agora está melhor. Existe um negócio, existe um fenômeno natural chamado efeito estufa, né? Que basicamente segura-se como uma panela de pressão, segura o calor do Sol, o calor que vem do Sol, vem dos raios solares, né, aqui na atmosfera. Então, bate aqui na superfície, reflete, esse calor volta para
o espaço, né? E parte, em vez de bater e voltar, ele bate e fica preso aqui na atmosfera por conta de gases atmosféricos como dióxido de carbono, monóxido de carbono, metano e tudo mais. E com isso, a Terra ela fica um pouquinho mais aquecida, né? E a temperatura ela fica constante. Então, o efeito estufa ele é importantíssimo para a vida na Terra. O problema é que ele está sendo, por conta da emissão dos gases do efeito estufa, né? Ele está ficando cada vez mais exagerado e está acontecendo o aquecimento global, que é o que não é natural, né? Que nós mesmos, seres humanos, estamos provocando. Então, o que acontece? Vamos supor o seguinte, se a gente está no nível do mar, né? Não sei se vai dar tempo de falar sobre isso nessa aula, mas qualquer coisa eu pego a aulinha de meia hora para falar sobre isso, tá? Então, vamos supor, a gente está lá aqui no nível do mar, correto? Estamos aqui no nível do mar. E quer dizer que nós temos uma quantidade de uma atmosfera, ou melhor, uma coluna de ar atmosférico muito grande, não é mesmo? Quer dizer que tem bastante ar, muitos gases para chegar até aqui onde a gente está, nessa superfície próxima do nível do mar, né? Para captar o calor que vem do Sol. Quanto mais a gente sobe, menor vai ser essa coluna de ar acima das nossas cabeças, né? Ou seja, se a gente for para o topo, aqui eu acho que ele queria representar uma cidade, né? Conforme a gente vai para o topo de uma montanha, por exemplo, né? Quanto mais para cima a gente for, ou seja, quanto maior for a altitude, né? Quanto maior for a altitude, menor vai ser a temperatura. Então, ó, vamos supor não, isso acontece mesmo. A gente está a zero, vamos supor que a gente não está nessa situação, né? Vamos supor que a gente está a 0 metro de altitude, ou seja, a gente está no nível do mar. O nível do mar é uma referência, né, que são os pontos aí, mais baixos em relação ao continente, né, do planeta. Então, 0 metro. Beleza, 22 graus. Quando a gente sobe, a gente está a 600 metros do nível do mar. Quer dizer que se a gente medir esse ponto aqui até o nível do mar, que seria mais ou menos aqui embaixo, né, daria então 600 metros. A temperatura diminui alguns graus, né? No caso aqui 3. Agora a gente foi para 1.200 a nível do mar. Agora a gente está aqui em cima. 1.200 metros em relação ao nível do mar, que seria mais ou menos aqui, nesse ponto, né? 1.200 metros. Então, 1.200 metros de altitude, isso significa altitude, é a distância que nós estamos do nível do mar, né? Então, a 1.200 metros de altitude, a gente percebe que haveria, então, uma diferença de temperatura aí de 6 graus, correto? Então, ó, vamos fazer o seguinte, eu estou correndo aqui para falar e toda vez que eu faço isso eu não explico direito ou eu esqueço alguns detalhes, né? Então, vamos fazer o seguinte, a aula está acabando, estamos chegando aí aos 40 minutos. Espero que vocês tenham entendido a questão aí. Deixa eu ficar grandão aqui e falar com vocês. Pronto. Ó, eu espero que vocês tenham entendido a parte principalmente de latitude e longitude. Eu achei que ficou bem legal usar o Google Earth. Depois a gente comenta lá, a gente fala nas nossas aulas 1, a gente fala sobre isso. E vocês me falam se vocês realmente gostaram, que eu achei bem interessante, bem didático e dá inclusive para a gente usar o Google Earth nas nossas aulas, nas videoconferências. Eu acho que vai ser bem, bem, bem legal. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, que não tenha ficado confuso. E até a próxima, que provavelmente vai ser um vídeo do YouTube, né? Falou, galera. Tudo de bom e se cuidem.